Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um encontro com o canal Cérebro SGA, Sistemas de Gestão de Aprendizagem. E dando continuidade aqui na trilha da felicidade, o que eu queria discutir agora é resgatar um pouco, né, o aspecto histórico de como a felicidade vem sido percebida, ou quais seriam as condições da felicidade para as pessoas. Então, eu fiz esse humilde recorte aqui com relação a como é que foi a felicidade em cada momento. E eu vejo que até a Idade Média, felicidade era você sobreviver, ter um prato de comida durante o dia ou ter um espaço para dormir, ou ter a felicidade de ser pertencente à nobreza, um criado da nobreza, e ser infeliz é ser plebeu, ou até ao contrário, né? O quanto que os nobres eram infelizes e o quanto que os plebeus foram felizes. E depois acho que um grande marco na história da humanidade foi a ascensão do capitalismo. E aí a gente começa a ver um aspecto mais dinâmico, não só da sociedade, depois do desenvolvimento das máquinas e da tecnologia, o quanto que a própria arquitetura do mundo começou a mudar, né? A arquitetura das cidades, a arquitetura das ruas. Então a gente começa a ver, tanto que se você olhar uma cidade europeia pré-capitalista tinha uma arquitetura totalmente diferente do que nós vemos nos dias atuais, pós-capitalista. E acho que no início do capitalismo, o que era felicidade é você ter algum bem de consumo, ou alguma ferramenta, ou alguém ter um meio de produção, alguém ter alguma capacidade, né? Então, acho que a felicidade ficava no processo de ter um bem ou alguma ferramenta, alguma tecnologia nova. Depois veio a preocupação em acumular, né? Então, ter cada vez mais bens, ou uma quantidade de bens, ou uma coleção de bens. Depois, acho que já mais recentemente, as pessoas começaram a ter que a felicidade era ter prazer, ainda por esse processo de acumular, de ter as coisas, mas as pessoas tinham preocupação em ter o prazer de ter alguma coisa ou de consumir, e acho que até esse prazer de ter e acumular é a base do consumismo, que de um lado parece o caminho da felicidade, mas como eu falei no vídeo anterior, prazer e felicidade podem ser até incompatíveis. E aí, depois, dentro desse processo de prazer, o que trazia o prazer era o luxo, o requinte, ainda com aquela herança da nobreza. Então, vinha essa ideia de que o prazer estava no luxo, o poder desfrutar o luxo. Dentro desse processo do luxo, ou felicidade pelo luxo, veio a ideia de ser superior. E aí, o quanto que o mundo capitalista e o dinheiro e você ter capacitar, cap- capacidade econômica tornava você superior às pessoas, né? Então ainda a gente vê isso, esse modelo dos plutocratas, aonde o vil metal é uma forma de força e coerção. E eu vejo que mais recentemente, depois das pessoas já estarem saturadas, né, de acumular, saturadas do luxo, saturadas de serem superiores, tanto que a ideia não era mais você simplesmente ter a coisa, mas qual que era a emoção que vinha atrás disso. Tanto que no marketing moderno é a ideia da experiência do cliente, então não é entregar
só um produto, só um serviço, mas além disso, algo que seja, que gere uma emoção, né? Tanto que hoje, um exemplo que me vem é a hora dos chás de revelação, né? Então, o quanto que simplesmente você trazer o resultado do gênero de uma criança, ele vem permeado das emoções, né? Como aquilo é feito. E acho que agora, felizmente, até por conta daquilo que eu trouxe no vídeo anterior, depois dessa preocupação de entender que prazer e felicidade são coisas diferentes, as pessoas estão preocupadas com o bem-estar. E nós vamos ver cada vez mais de que os serviços de bem-estar têm sido um nicho de mercado extremamente rentável e com grande procura, porque as pessoas já estão saturadas, né, de acumular, entenderem que o consumismo não traz a felicidade, de que, como mostrei, só o prazer, o prazer, o prazer, ele gera uma infelicidade, embora algumas pessoas ainda gostem do luxo, mas ele acaba sendo meio enfadonho. Essa ideia da superioridade não se contrapõe, né, a grande desafio que nós temos com relação à desigualdade entre as pessoas, e talvez a primeira emoção ser necessária agora seja a emoção de sentir-se bem, a própria ideia de ser, a definição de feliz, e como eu sou da neurociência, seria a ativação do sistema parasimpático, né, dentro de um processo de fruição, de bem-estar, de tranquilidade, nem sendo aquelas emoções negativas, né, do sistema nervoso autônomo simpático, do desconforto de ter que dar conta desse mundo maluco que acaba sendo ansiogênico, e nem cair naquele modelo tedioso, né, da saciação plena que a gente vê com aquelas pessoas, né, se dizem superiores, e que têm tudo e que vivem, né, nababescamente no luxo, não são felizes ou não têm um bem-estar dentro disso. Então, de uma maneira modesta, quis fazer esse recorte, né, essa leitura histórica do que podemos entender por felicidade, né, desde o processo de sobrevivência até os seus extremos, e agora uma preocupação com o princípio do bem-estar e equilíbrio e qualidade de vida. Felicidade a todos e até breve.